oficina do Quindim, o doce animado. Aqui nessa oficina, tu vais aprender a fazer a animação do personagem Quindim no programa Scratch. Essa oficina é dividida em duas partes. Na primeira parte, eu, Renata, vou te ensinar o que é uma animação. Vou te mostrar os movimentos básicos para a animação acontecer. E em seguida, tu vais colocar a mão na massa. Vais aprender a fazer a tua própria animação, o Quindim, com uma técnica muito simples que é o papel e o recorte. Na segunda parte, a Kelly vai te ensinar a fazer a animação no computador utilizando o programa Scratch. Gostou? Tá interessado? Continua conosco que no final da oficina tu vais ter a tua animação prontinha para compartilhar com os teus amigos nas mídias sociais. A animação é a arte de criar movimento através da ilusão de ótica. Olha esse hambúrguer que dança. Sabia que isso é uma animação? É construída com apenas duas figuras, que quando intercaladas causam sensação de movimento. E esse desenho? É o mesmo princípio, duas figuras que criam movimento pela ilusão de ótica. A técnica da animação de recortes de papel é uma das mais simples e mais rápidas de se realizar. Consiste em montar e transformar imagens através da animação das partes, utilizando papéis e desenhos recortados que formam o movimento dos personagens. E aí, vamos pôr a mão na massa? Tu vais precisar dos seguintes materiais: papel para desenhar, pode ser aquele branco que tens em casa. Se tiveres um papel mais durinho, melhor ainda, lápis coloridos ou canetinhas, tesoura, celular ou câmera fotográfica. Pede para o teu pai, a tua mãe, a tua avó ou o teu irmão mais velho te ajudar a encontrar esses materiais em casa. Enquanto isso, eu vou te contar uma curiosidade sobre o Quindim, o personagem da nossa oficina. Tu sabias que o Quindim é um doce criado em Pelotas durante o período do charque? E tu sabias também que o Quindim ele é uma fusão das culturas portuguesa e africana? É verdade, o Quindim foi criado pelas escravas negras que trabalhavam nas charqueadas. Elas produziam muitos doces à base de ovos. E o quindim, aquele doce amarelinho que todo mundo conhece, ele tem aquela camadinha de coco embaixo, porque o coco é um elemento da cultura africana. Agora que tu já pegaste todos os teus materiais, vamos então pôr a mão na massa e começar a desenhar o teu quindim? Pega uma folha em branco, sem rasuras, e com um lápis desenha o teu quindim. Pode ser grande, do tamanho da folha. Isso vai facilitar a próxima atividade, que é recortar o desenho. Recortas o teu quindim. Podes começar recortando o contorno e depois as pernas, os braços e os acessórios que desenhastes. Cuidado para não amassar as pontinhas, senão pode aparecer na tua animação. Agora que o teu quindim está recortado, com uma câmera fotográfica ou o teu próprio celular, tu vais fotografar cada peça do teu quindim, peça a peça isoladamente. Para isso, coloca um papel branco como fundo. Depois de teres concluído as fotografias de todas as peças, corre para ligar o teu computador, porque a Kelly vai te ensinar a partir desse momento a fazer a animação no Scratch. Olá, gente, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer a parte 2 desta oficina. Na parte 1, a Renata já mostrou alguns exemplos de animação, já falou quais são os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa oficina e também contou um pouquinho sobre a história do Quindim aqui em Pelotas. Esta história do Quindim a gente pode utilizar como narrativa da nossa animação. Mas tu sabes o que é uma narrativa? Uma narrativa é uma exposição de fatos, uma narração, um conto ou uma história. Neste projeto, vocês podem criar a narrativa da história do Quindim Trianimado. Vamos começar então a fazer a nossa animação? Se tu ainda não fez o teu desenho do teu Quindim com todas as partes que tu quer colocar na tua animação, dá um pause aqui no vídeo, prepara o teu desenho, faz os recortes e quando tu terminar, volta aqui e dá o play que eu vou te mostrar como que a gente vai conseguir animar o nosso desenho. Se tu já fez, vamos em frente. Então, eu fiz 3 desenhos de quindim e este aqui é o último quindim que eu desenhei. Eu pude perceber que do primeiro desenho até este aqui, que foi o terceiro, eu tive uma grande evolução na minha técnica de desenho. Então, se tu não gostar muito do teu desenho na primeira vez, faz outro.
quanto mais tu treinar, mais bonito vai ficar. Vou te provar que isso é verdade. Dá uma olhada. Tenho certeza que vocês sabem qual foi o meu primeiro quindim. Nós podemos fazer o desenho de duas formas e cada uma dessas formas vai nos possibilitar um tipo de animação diferente. A primeira forma, que é a forma com que a Renata falou lá na parte 1, é criando todas as partes do quindim separadamente. Então eu vou recortar as perninhas separados, os bracinhos e todos os acessórios que eu criar para o quindim. E depois eu vou fazer as fotografias com uma câmera ou com o celular separadamente também. Então eu vou fotografar só uma perninha, depois a outra perninha, os bracinhos separados e o corpinho do quindim. Essa é uma forma de fazer. A segunda forma de fazer é um pouco mais simples. Eu desenho o doce inteiro em uma folha branca, não preciso recortar. Separado do desenho, eu recorto algumas opções de olhos, bocas e acessórios. No meu desenho no papel, eu posso combinar as bocas e os olhos e acessórios montando diferentes opções de carinhas. Mas quantas opções de carinhas o meu desenho pode ter? Isso vai depender de quantos elementos eu vou criar e quantos eu vou combinar por vez. Entendeu? Se tu entendeu, então me responde essa. Se eu criar 3 opções diferentes de pares de olhos, 3 opções diferentes de bocas e uma opção de óculos, quantas carinhas diferentes o meu quindim pode ter? Anota essa aí, faz a continha e se tu sabes a resposta certa, coloca aqui nos comentários. Agora que a gente já tem o desenho do quindim, já tem todas as partes, a gente vai fazer as fotografias. Como que a gente passa essas fotografias para o nosso computador? A verdade é que existem 1000 maneiras de fazer Neston. Eu acho que essa criançada não vai entender. Gente, vocês podem fazer isso de diversas formas, como for mais fácil para vocês. Vocês podem enviar as fotos pelo WhatsApp e abrir no computador. Vocês podem enviar por e-mail, usar o cabo do celular para passar as fotos para o computador, ou podem passar as fotos para a nuvem e acessar no computador, que é como eu faço. Agora, então, que o desenho já está no computador, vou mostrar aqui para vocês o meu desenho, a minha fotografia do meu quindim aqui no computador. Assim ficou a minha fotografia. Então, para minha animação ficar mais bonita, eu quero tirar todo esse fundo aqui, todo o fundo branco que ficou do fundo da minha foto. Eu até tenho como fazer isso lá no Scratch, só que lá é bem difícil, porque lá eu vou ter que usar o apagador, então eu vou ter que ir com o mouse apagando todo o fundo da imagem. Então é mais complicado, ainda mais quando a gente tem alguma imagem assim com contornos e tal, então é mais difícil, mas existe como fazer lá. Eu descobri uma ferramenta aqui na internet que é muito fácil para a gente tirar o fundo das imagens. E para essas fotografias aqui do quindim funcionou super bem. Eu vou mostrar para vocês. O nome da ferramenta é remove.bg/upload. Então vocês vão digitar isso na barra de endereço, abram uma nova aba aí no navegador, digitem isso e vocês vão ver que vai abrir esta página. Vocês só vão enviar a foto que vocês querem tirar o fundo aqui, fazendo o upload da imagem. Então eu vou fazer aqui para mostrar para vocês como é que fica e para mostrar que é super fácil. Vou colocar aqui meu quindim, que eu quero tirar o fundo. Pronto, ela já tirou o fundo sem eu precisar fazer nada. Eu só fiz o upload e ela já faz todo o trabalho sozinha. Depois eu só dou um clique em cima da imagem e ele vai fazer o download para o meu computador. Observem aqui que todas as imagens que a gente tirar o fundo, a ferramenta ela acrescenta no nome da imagem o remove bg-preview. Até facilita para depois a gente encontrar todas as imagens que já estão sem o fundo. Então eu vou salvar aqui no meu computador, pronto, minha imagem já está sem fundo. Eu vou fazer isso para todas as fotos que eu fizer do meu quindim. Então se eu tiver
20 quindins diferentes, eu vou fazer 20 fotos, então eu vou tirar o fundo de todas as fotos e vou salvar no meu computador, para depois eu usar isso lá no Scratch. Agora então eu vou mostrar para vocês o Scratch, para quem ainda não conhece. Eu sei que muitos de vocês já fizeram projetos no Scratch, mas quem nunca entrou no Scratch, é só digitar numa nova aba no navegador de vocês. Ali na barra de endereços, vocês vão digitar scratch.meet.edu. Vai abrir esta página aqui. Quem já tem uma conta no Scratch, quem já fez projetos no Scratch, basta clicar aqui em entrar, vai colocar o nome do usuário e a senha e vai entrar no seu perfil do Scratch. Quem ainda não tem, é só clicar aqui em inscreva-se. Para se inscrever no Scratch, vocês vão escolher um nome de usuário e uma senha, só isso. O Scratch, como ele é uma ferramenta destinada para crianças, eles dão ali, quando tu vai escolher teu nome de usuário, algumas dicas de segurança. Então, é só tu seguir todas as dicas e criar a tua conta no Scratch. Por que que é legal a gente ter a conta no Scratch? Porque todos os nossos projetos que a gente vai desenvolver aqui, eles vão ficar salvos lá no Scratch. Então, toda vez que a gente entrar, a gente vai acessar todos os projetos que a gente já fez. Além disso, a gente pode compartilhar os nossos projetos com a comunidade Scratch, que são pessoas do mundo inteiro que desenvolvem projetos aqui no Scratch. Então, é muito legal. A gente também pode visitar diversos projetos de outras crianças e outras pessoas do mundo todo. Eu vou entrar aqui na minha conta do Scratch para mostrar para vocês como que eu comecei o meu projeto de quindim trianimado. Pronto, aqui está o meu perfil. Vou nos meus projetos. Aqui está o meu quindim. Então, neste projeto aqui, eu coloquei o meu quindim, a minha foto já sem o fundo, como um ator aqui no Scratch. Depois que eu fiz isso, eu coloquei cada uma das fotos, cada um dos meus quindins lá sem o fundo, como novas fantasias do meu ator. Então, aqui eu fiquei com todas essas fantasias do meu quindim. Eu posso ter muitas outras fantasias, vocês podem criar tantas fantasias quanto vocês quiserem fazer. Então, não tem limitação para a animação de vocês. Além disso, vocês podem incorporar outros elementos, sejam do desenho que vocês fizeram e fotografaram, ou sejam até outros novos atores que o Scratch tem aqui no banco de atores que tem aqui dentro da ferramenta. Então, colocando aqui todas as minhas fantasias que eu só cliquei aqui no gatinho embaixo e apertei aqui, carregar fantasias, que daí eu pego todas as fotos que estão no meu computador. Então, eu escolho lá todas as fotos já sem o fundo, carrego aqui e ela vai abrir aqui com todas as fantasias. Depois que eu faço isso, eu posso ajustar o meu desenho para a posição que eu quero aqui na tela. Esta é uma das formas da gente ajustar o desenho, existem outras, a gente pode fazer esses ajustes pela programação. Mas assim é mais fácil de vocês verem como é que vocês vão ajustar eles na tela. Então, vocês vão vendo aqui, ó, como que vocês querem que eles apareçam para ficar mais ou menos todos no mesmo espaço da tela. Então, vocês podem escolher isso. Lembra que eu falei lá para vocês que era possível a gente tirar o fundo utilizando aqui as ferramentas do Scratch. Então, aqui, eu posso converter a minha imagem. Quando eu colocar todas as minhas fantasias aqui, elas vão ficar todas no formato bitmap, que tá aqui. Aí eu converti para vetor, então eu posso converter ela para bitmap. Eu uso esta ferramenta aqui do apagador e eu consigo apagar o fundo. Aqui, se tivesse fundo, eu ia estar apagando ele. Só que, como eu falei para vocês, tem que coordenar muito bem aqui, senão a gente acaba não contornando direitinho o desenho. Então, é bem mais complicado. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o código da minha animação. Mais uma vez, eu tenho que dizer para vocês que existem diversas formas de fazer isso.
Então, esta foi a maneira que eu fiz e vocês podem fazer de uma outra forma. Então, eu vou mostrar aqui quais foram os blocos de programação que eu utilizei para minha animação. Então, toda vez que a gente faz uma programação aqui no Scratch, a gente tem que escolher como é que a gente quer começar o nosso programa. O que vai desencadear o início do nosso programa. Então, a gente aqui nos blocos de eventos, a gente escolhe qual é o evento que vai dar o início no nosso programa. Para essa programação eu escolhi a bandeirinha, então quando a bandeirinha for clicada, o meu programa vai começar, que é quando eu clicar aqui, o meu programa ele começa a ser executado. Logo depois, como eu quero mostrar uma sequência de fantasias, então eu vou dizer assim, vai para fantasia tal, vai para fantasia tal, e eu quero que isso daí aconteça sempre que o meu programa estiver executando, eu não quero que pare, então eu escolhi um laço de repetição, que fica aqui nos blocos de controle. Aqui nos blocos de controle, vocês vão ver que tem diversos tipos de laços de repetição. Eu escolhi o sempre, porque eu quero que todo o tempo quando eu clicar na minha bandeirinha, minha animação ela fique sempre rodando, ela não pare até que eu clique no botão de parar. Por isso que eu escolhi o sempre. Vocês podem escolher outros tipos de controle. Se alguma coisa acontecer, então faça o que tem dentro do laço de repetição. Aqui tem repita até que, aí aqui alguma coisa acontecer, que são outras formas da gente utilizar laços. Aqui então eu coloquei mude para a fantasia 1, que vai mostrar a primeira fantasia do meu quindim e vai dizer olá por 2 segundos. Tanto mudar a fantasia quanto a mensagem de olá por 2 segundos, eu tirei aqui dos blocos de aparência. Então eu escolhi aqui, vocês podem escolher outros blocos. Depois eu coloquei um espere 0,5 segundos, que eu tirei aqui dos blocos de controle. Vocês podem testar como é que vai ficar o programa de vocês se vocês não utilizarem o espere de 0,5 segundos ou de qualquer outro tempo que vocês podem colocar ali dentro. E aí vejam como é que vai funcionar. Eu acho que é um experimento que vale a pena vocês fazerem até para entender como que esse laço é executado. Então eu fiz isso, próxima fantasia, espere, próxima fantasia, espere, próxima fantasia, espere, porque eu queria mostrar para vocês uma forma visual de vocês programarem a animação de vocês. Só que existem outras formas da gente fazer esta programação. Inclusive, existem formas que esse código para fazer toda a animação de todas as fantasias que a gente tem do nosso ator quindim seja muito menor do que isso. Será que vocês conseguem pensar numa outra forma que a gente consegue mostrar a nossa animação com todas as fantasias do nosso ator, mas com bem menos blocos aqui dentro do sempre? Tentem aí, façam um experimento. Mas para tentar explicar um pouco melhor para vocês do como que que esse laço de repetição ele funciona, eu vou mostrar para vocês aqui um fluxograma explicando melhor como que esse código aqui de dentro ele vai ser executado. Aqui no fluxograma eu tenho o início do meu programa, que está representado pela bandeirinha verde, porque eu escolhi o evento para iniciar o programa quando eu clicar na bandeirinha verde. Como eu escolhi o laço de repetição sempre, essa estrutura aqui do fluxograma me mostra como que ele vai executar. Então, se eu clicar no botão de parar, eu vou sair do meu programa, então vai ser o fim do programa. Se eu não clicar no botão de parar, que a condição vai para não cliquei no botão, ele vai executar tudo que está dentro do laço de repetição, infinitas vezes, até que eu clique no botão de parar. Agora eu vou mostrar para vocês como que tá a minha animação.
Eu acho que esta animação ficou muito silenciosa. Eu fiz outros projetos, os primeiros, que os quindins, os desenhos estavam um pouco diferentes. E eu coloquei música, que é uma outra coisa que vocês podem explorar. Então eu coloquei som na minha animação. Eu vou mostrar para vocês agora os outros projetos. Para eu parar esta minha animação, então eu vou apertar no botão de pare. É isso aí então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da oficina e que principalmente façam as animações de vocês. Eu e a Renata queremos ver os quindins animados lá no Scratch. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou sugestões sobre esta oficina, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. Valeu e até a próxima! Gostou dessa oficina sobre animação? Aproveita que aqui no Robopel tem mais uma oficina sobre stop motion, com o Matisse. Confere lá. Tchau!